Yes! Uau! Que honra ter você aqui, Rajane. Ah, querido, honra minha. Muito agradecida pelo convite. Fiquei muito feliz. Você é mais um selo que eu recebo, né? Você, o Alexandre, algumas pessoas, você é mais um selo de que agora eu posso tudo. Adoro! Rajane, hoje eu fui fazer todo o seu roteiro, fazer o roteiro da entrevista, e eu vi o tanto que você está inserida no mercado também como uma pessoa que trabalha com RH, que dá treinamentos, né? Sim, Achei incrível. A gente, inclusive, tem 9 conexões no LinkedIn em comum. Eu fiquei meio assim, receoso de mandar o convite, mas eu vou mandar depois. manda sim. Bom, vamos começar, gente. A Rajane Freixo dispensa apresentações, porque ela é uma terapeuta, ela é uma coach, ela é formada aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Não, a empresa que eu me formei é credenciada nos Estados Unidos. Isso. Rajane, mas vem cá, você é uma pessoa muito calma, muito tranquila. Isso sempre foi uma característica sua ou faz parte do seu processo assim evolutivo, da sua como terapeuta que você nesse autoconhecimento profundo que você tem? Eu sempre fui calma, mas até hoje eu tenho o meu limite. Então, quando ultrapassa, não quero ultrapassar. Eu acredito muito na nossa verdade, né? E esse lado zen é muito confundido com você ser só uma pessoa calma, zen, né? Que não fica brava, mas isso é uma ilusão. Até Jesus ficou bravo, expulsou os mercadores do templo. E é importante a gente honrar também a nossa raiva, a nossa braveza, quando a gente realmente precisa dela, e fazer isso também sem medo, sem culpa, e saber que isso também é divino. É divino, né? Ô, Rajane, você já foi taxada em algum momento assim? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito espiritual e não claro, já estou em processo, não no nível que você está, mas sou uma pessoa muito espiritual. Eu sempre busquei autoconhecimento de todas as vertentes, né? Embora eu Uhum. tenha crescido no sistema religioso, aprisionado, limitante, mas assim quando eu descobri a astrologia, descobri todos os outros meios e descobri o não ter religião é o melhor caminho, né? Porque você é livre, você se torna livre de todas as algemas. Mas, Rajane, a gente é taxado meio de lunático. Eu falo isso para você porque eu tive muitos amigos meus que, quando eu já falava, embora eles sabiam que eu tinha um fundo de verdade, eles falavam, Ilba, Bruno, não, Bruno, sem esse negócio de signo. E você? Você já foi taxada de lunática, assim, de a doida Muito, do rolê? muito. Quando comecei, eu tinha 21 anos, era em 96, então muito pouca gente, principalmente do meu círculo, tinha relação com isso, né? Embora minha mãe me levou para o curso de meditação, mas ela jamais imaginou que o tiro ia sair pela culatra, porque ela achou que ela ia acalmar a minha crise, eu estava em crise profissional, e ela falou, não, vamos lá na meditação, acho que vai te acalmar, mas ela não tinha nada a ver com isso, né? Não é uma pessoa que tinha essa prática. E ali, quando eu fechei o olho, eu falei, uau, tem um universo aqui que eu desconheço e eu preciso saber o que eu vim fazer nesse mundo, afinal de contas, né? Eu já estava na terceira faculdade, já estava largando a terceira, não sabia o que eu ia fazer da vida. Então, foi um processo muito de louca, né? Então, minha família, meus pais, eu era muito jovem para dar esse salto, então não tinha dinheiro guardado, não tinha estrutura, não tinha nenhuma profissão para falar para eles que eu ia ser alguma coisa, né? Então foi bem traumático o processo. Rajane, você é de São Paulo, né? E aqui em São Paulo a gente é muito condicionado para ser os melhores do país, do mundo, né? Porque a gente nasceu para ser nessa selva de pedra aqui. Eu falo isso porque eu vim do meio corporativo. Minha autoexpressão foi castrada por mim mesmo, porque a gente é condicionado a ser uma pessoa, o melhor, né? O melhor na escola, o melhor na faculdade, o melhor no meio corporativo. Por que não? E seu pai foi o que eu percebo nas suas lives e o que você solta, que foi o que mais sofreu com esse seu lado espiritual, né? Porque é da veia paulistana, né? Ser treinado para time is money. Mas e quando ele entendeu esse seu caminho? Olha, demorou um pouco. A gente chegou a romper, inclusive, porque ele falava como é que você vai ganhar dinheiro? E eu falava, eu tô falando de iluminação, entendeu? Que ganhar dinheiro. Então,
Eu era muito arrogante, eu bati muito de frente com uma boa jovem, rebelde, aquariana. Então, e índigo, né? Eu sou uma alma índigo, então eu vim para quebrar padrão. E então a gente teve um rompimento, a gente ficou em torno de uns 5 anos, assim, sem se falar. E ele falava, não reconheço as suas escolhas, né? Uma filha minha não larga tudo, assim. Eu era publicitária, trabalhava em agência, tinha todo um glamour envolvido. Então, foi muito traumático para ele. Mas depois desse tempo, eu fiquei morando fora. Aí eu saí de casa, eu morava com eles. Aí eu fui morar fora, fiquei 8 anos ao todo, né, longe da minha família. E aí, depois desse tempo, eu já tinha me formado terapeuta e tinha trabalhado muito a relação dos meus pais dentro de mim. Então, isso é um ponto importante. Mesmo sem falar com meu pai, eu fui curando essa relação dentro de mim. De aceitá-lo como ele é, de perdoá-lo, de ver que ele queria o melhor para mim, que era amor, que não era algo contra. Então, fui fazendo todo esse trabalho interno. E aí, quando eu voltei para São Paulo, a gente se reencontrou e eu estava muito transformada mesmo. E aí ele se interessou pelo que eu tinha vivido esse tempo todo e começou a querer meditar e a conhecer. E assim Então a luz chegou nele também? chegou. Hoje ele é um super admirador do meu trabalho, medita, já fez até terapia comigo, né? Não terapia normal, mas a respiração, o renascimento, né? Então já foi muito emocionante para mim respirar o meu pai e ver ele se abrindo para tudo isso. Então foi mesmo uma transformação, não só ele, mas toda a minha família. Então no começo foi traumático, mas depois abriu o caminho para todo mundo e todo mundo se abriu para isso. Então, na minha família eu não sou mais a louca, não sei fora, né? Mas em casa já tá tudo bem. Você, Otávio, e a Bíblia fala que os loucos não errarão o caminho, né? A Bíblia fala isso. Então vamos ser louco, né? Eu também fui taxada a vida inteira. Não, o Bruno é inteligente, mas é meio louco, assim. Ele é meio assim. Eu sempre fui taxado de louco. Hoje, quando as pessoas falam que eu sou louco, eu falei, obrigado, Deus, por eu ser louco. Obrigado por eu não estar de acordo com esse sistema da forma que aprisionante, dessa forma alienada. Obrigado, Deus, obrigado. Demorou muito tempo, foi um processo que doeu muito. Mas, Rajane, eu vejo você uma mulher muito sensível. Você é de uma sensibilidade apaixonante. Por quê? Minha mãe é sua fã. Ela estava contando as horas, os minutos para acontecer essa. Porque ela que te Ah, descobriu querida, que e que legal. e que disseminou na gente. Aí você imagina, de uma ex-pastora, uma ex-religiosa, entende? Conhecedora da palavra de uma forma tremenda, como minha mãe é. Para ela ter saído de todo esse aprisionamento e ela hoje escutar você, ela deve ser, no mínimo, taxada de louca ou de bruxa, porque a gente é taxada assim, né, Rajane? É. E quando só que você é uma sensibilidade, uma beleza, uma doçura que aqui todo mundo já trata você como íntimo. A Rajane, mas a Rajane vai ser quando e tal, e não sei o quê. Mas, Rajane, essa sensibilidade que eu também tenho, só que eu sou um pouco, eu acredito, eu não convivo com você, mas eu acredito que eu tenho um pouquinho mais de um ácido ali, você é doce mesmo, mas isso pro lado afetivo. Porque a gente está numa sociedade líquida que os homens, ainda mais aqui em São Paulo, vamos falar por São Paulo, né? Que é o viés, é a porta de tudo, de entrada. Ele é um homem muito fraco. Você concorda? As mulheres, isso porque a bênção maior veio da mulher, desde Adão e Eva, né? Então a bênção maior veio dela, por isso que a mulher tem essa evolução absurda e o homem não. Mas e quando é para você se relacionar, Rajane? Porque eu falo isso por mim. Quando eu começo a falar de alguns assuntos espirituais, tem muito tempo que eu não me relaciono, mas as últimas vezes a pessoa já falava: que onda é essa de despertar que você está falando aí que eu não estou entendendo? Entende? Rola aquela coisa, já fica aquela coisa assim, porque a maioria tem uma limitação. E você? Como é que é o seu processo afetivo, essa sua resiliência? Boa. Bom, relacionamento é o meu maior desafio nessa vida. Meu recorde foram 4 anos, porque eu tenho essa inquietude, né? A minha missão é algo que me chama muito. Então, eu tô no relacionamento para crescer com a pessoa, invisto, faço terapia de casal e tal, mas chega uma hora que eu fico. Me liberta! Então, eu tenho essa força, essa força não, esse desejo de ser livre, né? E isso com o relacionamento às vezes é meio complicado juntar. Então, assim, eu já tive namorados mais normais,
no sentido de não ter muito esse lado tão aflorado, embora que o mais importante é ter o coração bom. Essa é uma pessoa de bem, isso já é uma espiritualidade velada, né, digamos assim. E já tive namorados que são desse meio, que já são terapeutas ou, né, já estão mais avançados nesse caminho espiritual. Os dois me enriquecem muito, mas agora eu já estou há algum tempo, desde que eu me separei do meu casamento, vai fazer 3 anos, que eu não me relaciono com ninguém. Eu sou muito seletiva nos meus relacionamentos. Então eu não tenho muito essa coisa de ficar experimentando, eu sou bem reclusa, eu sou bem fechada, justamente porque eu sou muito sensível. E eu sei que quando a gente abre o nosso campo energético para uma outra pessoa, você está vinculando a energia daquela pessoa. É Até algo. sanguíneo, né? Porque se você acaba se relacionando com uma pessoa, você sanguineamente você está conectado com essa pessoa, né? É. Então eu sou muito cuidadosa assim com a minha energia. Eu fico muito bem comigo mesma, não tenho essa necessidade. Então eu sou quase uma monja em São Paulo, Mas porque é. eu não participo muito dessa vida dos solteiros, assim, mesmo estando solteira há mais tempo. Eu prefiro me resguardar e cuidar do meu jardim e saber que no momento certo eu vou atrair uma pessoa que tem essa mesma frequência, ou que eu vou poder ser livre dentro de um relacionamento e quem sabe bater meu recorde, porque eu tenho um desejo, sim, de ter um companheiro para a vida toda, né? De ter essa coisa da parceria. E eu espero realizar isso nessa vida ainda, E vai, se Deus Rajane, e quiser. vai. Porque agora é plenitude. Rajane, mas e qual conselho você daria? A minha geração é a geração milênios, né? Então, eu tô, como acho que você já sabe, eu já estou tendo um retorno de Saturno, então a geração de 90, 91, 92 já estão atingindo o seu grau de consciência ali, e eu quase morri quando eu atingi esse grau de consciência. Hoje, como você falou, a gente cuidar desse nosso jardim, e sozinho, junto você, sozinho você pode ir rápido, mas junto você pode ir mais longe. Mas e nessa época de transição planetária que a gente está vivendo, nessa mudança de dimensões, o que a gente faz? Porque a gente também é de corpo, né? A gente é carne física, a gente tem necessidades de sexo, de coisas. Eu, por exemplo, eu estou nessa linha. Eu tenho uma lua escorpião, então tenho uma sexualidade muito forte. Só que já tem uns 2 anos que eu estou muito como você falou, seletivo, né? Eu sempre fui seletivo, só que agora aumentou muito mais o nível de exigência, porque não dá para você trocar essa troca de energia. E o que você fala pra gente nesse momento de transição planetária? Porque eu percebo às vezes que não é o momento. Porque tem gente que não atinge o nível da gente de compartilhar, porque tudo é ligado, né? Aqui é tudo ligado. O que você poderia falar? Olha, primeiro assim, existe um buraco dentro da gente que busca ser preenchido, né? Então, se a gente não está consciente, a gente acaba engatando nesses padrões de carência, de necessidade. Aí não é nem só de outra pessoa, mas carências, qualquer carência, né? É um padrão vicioso. Pode ser internet, pode ser comida, pode ser, né? N coisas podem entrar nesse lugar de tapar o buraco. Então, eu acho que até essa quarentena tá mostrando pra gente que a gente usava muito a nossa vida tapando esses buracos, até a vida social, né, os amigos, as festas. Você tá sempre, ó, vai se distraindo, vai se distraindo. Então, acho que essa parada tá obrigando, e na verdade é um presente, a gente entrar em contato com essa carência, com esse buraco e começar a fazer esse trabalho interno de se preencher da fonte, da luz, né, de coisas que vão realmente nutrir e não só iludir como, né, um vício qualquer, que você preenche rapidinho, mas depois o buraco parece que abre ainda mais, né? Fica um rombo, né? Fica um rombo. E esse padrão, ele é muito comum, né? A maioria de nós, e falo nós porque eu também tenho esses padrões, se você não tá atento, você cai, né? Como todo viciado. E aí, qualquer vício, até em comida, né? Que você não precisa ser doce ou nada disso. O padrão de comer ou de ficar pensando, o padrão de viciado em raiva, em briga, em reclamação, né? São N padrões que entram nesse perfil, assim, de tapar buraco. Então, o caminho de preencher esse buraco é mais trabalhoso, óbvio. Não é só pegar, sei lá, um copo de álcool, não é só ir ali e resolver, né? Você vai ter que ir mais fundo.
E nesse mais fundo, você vai entrar em contato justamente com a dor que está nesse buraco, né? A dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da solidão. E ninguém quer entrar nesse lugar, né? Por isso que a gente fica ali, ó, escapando. Só que na hora que você entra, permite aquele choro, permite, né, sentir aquele buraco, sentir aquela dor, pedir ajuda para Deus, porque sozinho a gente não vai mais a lugar nenhum. Então, dentro desse Mas o processo. ser humano está entendendo isso, ô Rajane, quando você fala aqui, você fala assim, mas é porque é partindo do pressuposto da sua consciência, mas é falando do coletivo. Eu falo, o ser humano está entendendo essa necessidade, por exemplo, que o amor, não existe outra fórmula se não for o amor em evoluir em outro sentimento, porque todos os outros sentimentos foram corrompidos, exceto o amor. Mas, por exemplo, quando você fala isso, né, o ser humano está atingindo isso? Tá no caminho, né? Eu acho que é um caminho que já vem nessa transição planetária há algum tempo. Bom, Jesus já veio falando isso, né? Então é realmente uma transição grandiosa e esse processo de pausa, esse chacoalhão que a gente está recebendo, tá fazendo com que muitas pessoas despertem para isso. Mas ainda não chegou nas massas. A gente espera que chegue, né? Pelo mundo espiritual, 30% da humanidade está despertando, elevou seu estado de consciência e a gente precisa atingir 33%, né? Então, daqui a pouco, esses 3% aí vão fazer essa onda, que aí vai pegar a humanidade toda. Então, é chamado centésimo macaco, né? Você alcança um número que é chamada massa crítica. Então, quando chega esse número X de pessoas, esse efeito do despertar é transportado para toda a raça humana, né? No caso, isso acontece nas raças todas. Existe um organismo único para aquela raça, né? Então, a raça, sei lá, dos cavalos, dos cachorros, dos gatos, dos humanos. Então, existe um organismo que, quando você alcança, né, uma vibração, aquele organismo todo se transforma. E é isso que a gente está fazendo, né? Você aí com a sua linda, com o seu lindo serviço, eu com o meu, cada um ancorando essa luz, né? Não precisa nem estar fazendo nada, só de você ser essa frequência de amor, você já está somando para gerar essa onda quântica aí que, pelas previsões, vai chegar até o final desse ano. Rajane, você falou dessa evolução, ou seja, a gente está indo para o Homo Cristo, né? Essa super raça. Nós, né? A gente é uma super raça. Cristo, quando ele veio, ele mostrou, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Né? Já era, a física quântica está provando isso, que ele já foi imolado antes de o mundo existir. Ou seja, já teve uma evolução, porque ele já saberia que a gente ia pecar. Mas no seu momento de conexão, você fala de coisas importantíssimas, muito ricas, muito ricas, muito ricas. E eu percebo tanto que acende no nosso coração, né? Tem coisas que concordo como ser humano, tem coisas que não, que eu, por exemplo, assim como todo mundo, dá para se concordar 100%. Mas 80% que você fala das informações que é dada a você, ativa dentro da gente, né? Uhum. Dos seus vídeos que você fez foi a dura realidade. Esse vídeo mexeu muito comigo e com a minha família, e eu acredito que mexeu com muitas pessoas. Eu não consegui ver, eu tive que minha mãe teve que me ligar ligou para mim e falou: "Você assistiu o vídeo dela durante a realidade, Bruna?" Eu falei: "Mãe, não consegui, parei na metade, porque eu já comecei eu já sabia qual, eu tenho muita coisa em aquário, então já consigo ver muito lá na frente, né? E eu já sabia qual o caminho que você já estava direcionando, quais eram as informações que você tinha. E eu sofri muito. Aí depois ela falou: "Não, mas você tem que assistir, porque você vê que no final tem coisa muito maravilhosa." Aí eu assisti, chorei muito, sofri muito. Minha mãe também sofreu muito de lá. Como que você encontrou? Eu sei que você, como terapeuta, você tem um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional, whatever. Mas assim, você tem que tem um seu totem ali, né? Foi difícil também, acredito, para você fazer aquela live, porque eu vi que assim como você sensibilizou todos nós, é uma dura realidade mesmo. Mas no final você motivou a gente, renovou essas energias, porque olhando nos nossos olhos terrenos, nossos olhos limitados, a gente vê uma sociedade, a gente não vê dias melhores, né? A gente não vê, por exemplo, os nossos líderes religiosos e políticos vão de mal a pior. A gente vê prenúncios de coisas
nada legais, mas em compensação a gente tem uma fé que tem dentro da gente. E através de você, como uma contribuinte para isso, uma propagadora dessa fé, você ativa coisas grandiosas na gente. Mas e você? Como que você faz para estar forte, para poder energizar tanta gente, Rajane? Olha, é uma cobrança, assim, né? Que eu tenho que cuidar, porque eu sou bem humana. Eu tenho todos os lados, né, fracos, tenho medo, tenho insegurança, e acho que isso que faz eu me conectar com todo mundo, porque eu não me coloco realmente como alguém acima ou que alcançou algo que me torna melhor ou inatingível ou insensível. Então, justamente hoje eu entendo isso, né? No começo dessa jornada eu me cobrava muito, porque eu conduzia as meditações e já conduzi meditação estando deprimida. E eu falava, como é que eu posso estar aqui falando essas coisas e só eu sei a depressão que eu tô quando eu volto para casa, sabe? Mas depois, com o tempo, eu percebi que isso é que faz a conexão ser forte, porque eu tô junto com todo mundo e eu sou humana como todo mundo e tenho todos os medos, depressões e inseguranças que todo mundo tem. E eu acho que essa humanidade é que torna a pessoa mais canal do que ela se propõe, do que ela tentar pôr uma imagem ou, né, para ela mesma, né, de achar que ela alcançou. E eu já tive algumas decepções com mestres justamente por conta disso, de pôr essas pessoas num pedestal, dessas pessoas se colocarem no pedestal. E aí, quando a coisa desmonta, é muito dolorido, é muito sofrido. Então, é uma característica do meu trabalho expor a minha humanidade, né? Então, eu choro, eu falo que tá doendo, né? Eu acho que isso que vai, né, desmistificar essa coisa. Te humanizar, né? Porque a gente olha, por exemplo, eu olho para você como minha mentora. Você e o Caio Fábio de Araújo são os meus mentores, eu posso dizer assim, né? Não estou endeusando vocês, eu sei que vocês têm falhas, eu sei de tudo isso. Estou falando como os meus mentores que ativam em mim coisas que depois acaba, por exemplo, um vídeo de vocês, eu faço toda, na hora, na verdade, já começo a fazer as conexões. Eu falo, isso, entende? Com conhecimento pautado na Bíblia do Caio, né? Porque o Caio também ele é contra o sistema religioso, contra esse aprisionamento. E você com toda essa... Você é maior, vasto, né? O seu conhecimento. E isso te humaniza muito. Mas, Rajane, quando esse processo de despertar, eu vou citar o meu exemplo aqui, compartilhar com as pessoas. Eu fiquei, na verdade, desde 2017, início de 2017, já encarando, acordando todos os dias 5 horas da manhã, entendendo quais são os processos que eu precisava mudar na minha vida. E foi durante uns 4 meses. Aí eu vendi tudo, comecei a viajar, São Paulo, Rio, Brasília, e comecei uma saga de São Paulo, Rio, Brasília, Minas Gerais, e me tentando encontrar. E eu vi procurando Deus, né? E aí eu ia em todas as religiões, em tudo, experimentadas, não banda, em tudo, e vi que não tinha, era tudo barganha, né? Você dá isso e você recebe isso. Era toda forma de barganha. Depois de um tempo eu passou, esse processo começou a se intensificar, eu não ficava mais em lugar nenhum. Depois eu tive um surto no Rio de Janeiro, né? Eu quase morri, né? Uau. Quase morri mesmo. Eu posso dizer que Deus se revelou para mim. Eu falo que, porque nesse meio você concorda que esse entendimento que você tem e que você passa para a gente é por meio de revelação? Não Sim, é todo mundo que entende, né? Não é todo mundo, Rajane, que entende. sim. E quando Deus se revelou para mim, que essa questão, porque como eu te falei, eu vejo muita coisa no futuro, eu consigo ter um prenúncio muito grande, e aí eu entendi sobre várias coisas, tecnologias usadas realmente na forma de controle, que até hoje a gente é controlado, né? Tudo um controle, é tudo controle, né? Quando você falou da televisão, achei muito inteligente, muito de acordo, porque realmente é programado só para dizer sim, é tudo. O celular hoje, ele monstrifica pessoas. E eu quase morri nesse processo. Eu queria que você falasse qual é a melhor maneira. Eu não sei se também foi necessário morrer para poder hoje ser uma nova pessoa, Minha mãe disse que mudou a chave dentro de mim, né? Assim como pessoas que têm coisas escorpião como eu tenho que morrer literalmente para renascer de novo. E você, qual seria a dica para essas pessoas que estão nesse processo? Porque eu vejo que as pessoas sofrem muito, Rajane, muito, muito, muito.
eu vejo no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro agora por conta que eu tenho uma peça para estrear e tal, e lá eu vi as pessoas perdidas, sabe? Estão perdidas, estão se tornando mendigas, estão se tornando pessoas querendo fugir do sistema, só que não tem como você fugir do sistema porque a gente está no sistema. Você pode não fazer parte do sistema, mas não tem como, a gente ainda é marcado. Eu queria que você falasse como é que é esse processo de despertar da melhor maneira, que pode ser da melhor maneira. Eu tenho uma frase não, né? Uma frase que tem por aí que fala: se você não vai por bem, vai por mal, né? Agora tem que ir. O que eu digo assim, o processo de morte ele é inevitável. Eu já morri algumas vezes, assim, dessa desconstrução total e entrar em depressão, que você acha que não quer mais viver, assim, coisas bem profundas, mesmo me trabalhando. Então, nem isso é garantido. É realmente um salto no vazio. Mas, como quando a gente faz o processo, né? E aí é fazer terapia, respiração, meditação, alimentação, natureza, todos os processos que vão elevando a sua vibração, vão te colocando num percurso onde você consegue transitar por essa morte de um lugar um pouco menos pior, digamos assim, né? Ou talvez com um pouco mais de consciência, de saber que aquilo é parte do processo, ou de ficar menos revoltado, de ficar menos, né, bravo com Deus, ou aceitar mais, né? Então, o que eu percebo é que o que muda muito nesse processo de despertar é a sua facilidade em aceitar coisas difíceis. Facilidade não vou dizer também, porque não chega a ser fácil, não, mas Não mesmo. Mas você ganha um pouco de consciência nessa direção, né? De você aceitar, de fluir e sofrer no processo, né? Não tem muito como você passar ileso. Porque se você tem um corpo, isso já implica que você tem karma para limpar, que você tem questões ancestrais que estão vindo à tona, que a gente não tem controle nem consciência. Aliás, a consciência é só a ponta do iceberg, né? A maior parte está inconsciente. Então, principalmente agora, com essa ascensão do planeta, as cargas estão aflorando de uma forma assim muito intensa. Eu percebo que a vida está montando cenários que são assim, como um teatro, né? Traz o personagem perfeito para apertar aquele botão que é a sua maior dor. A dor do abandono, que você não quis olhar, a dor da rejeição, que você não quis sentir, né? A dor da perda, que você negou. Então, tudo isso agora está vindo à tona para ser limpo. Se você continuar brigando com isso, o processo vai ser mais sofrido. Se você acolher isso, chorar essa dor, e entrar na sua toca e permitir esse luto, essa morte, né? Como todo luto precisa ser vivido, você ajuda o processo a andar melhor ou andar mais rápido, né? Mas ainda assim não tem como evitar. A gente está passando todo mundo aí por essa morte e renascimento. Eu percebo que há um alinhamento quântico agora, nesses últimos tempos, né? Eu falo isso porque eu fui direcionado, conduzido, né? Eu pensei que eu ia me isolar depois desse processo que aconteceu na minha vida. Eu escutei, comecei, na verdade, esse processo de despertar na minha cabeça, começou muito, ouvir muitas vozes. É como se minha consciência ela viesse à tona. E aí eu comecei, e naturalmente veio muita culpa, né? De tudo que passou. A culpa, ela é um diabo, literalmente, do ego, né? A culpa é maligna. E aí, esse é o grande demônio da vida das pessoas, né? O principal demônio não fora, mas dentro das pessoas. Mas quando tá tendo esse alinhamento quântico agora, que é separar, a Bíblia fala que é separado por anjos. A Bíblia fala que naturalmente ele que separa o joio do trigo e tá tendo essa separação. E eu percebo, por exemplo, de amizades que eu tinha, de conhecidos, Deus está transformando e tirando todo tipo de pessoa do passado para agora, nesse novo alinhamento que está acontecendo na minha vida, para as pessoas, para eu olhar agora as pessoas da forma que devem me olhar e não as pessoas que me olhavam. Quando você fala muito dos anjos, de protetores, você fala em seres dimensionais, e você ora. Quando na oração, quando acaba a respiração, você ora
e você agradece, você os invoca e tal. O anjo, na sua concepção, ele tem esse poder também de ser um mediador? Não seria só Jesus Cristo, que seria o Criador e a criatura? Jesus é o Filho, né, de Deus, ele tem essa posição nobre, né? Mas na realidade é uma grande hierarquia de luz. Hierarquia é como o nome diz, né? Existem toda uma organização, então tem hierarquia planetária, tem hierarquia cósmica, galáctica. Então, no mundo espiritual, existe uma organização como numa empresa, né? Então, a gente tem os 12 raios, cada raio cuida de um setor, né? Ou de um assunto, cada raio tem seu anjo, tem seu mestre ascenso, tem toda essa equipe, né? Então, cada raio tem uma equipe de luz e tem realmente uma organização e eu realmente invoco todo mundo para que a gente se sinta amparado por uma galera, né? Inclusive, eu falava isso uma época, eu falava, galera, agora eu não chamo mais de galera, mas eu falava, galera, me dá um help. Hoje minha conexão é mais com Cristo, meu nome de batismo é Cristiana, que é um nome pouco usado, mas então minha conexão é muito forte com Cristo e também com toda essa hierarquia, né? Então eu tenho esse meu altar, né? Sobe pela parede, porque tem todo mundo e eu amo muito me sentir parte dessa equipe. Eles falam que a gente é a equipe de terra. Eles são a equipe que estão lá no outro lado do véu. Mas somos todos uma grande equipe. Quando você se dá conta disso e se sente parte dessa equipe, você se sente Desse mais coletivo, amparado. desse um todo, né? Você não tá Que é mais só. algo muito maior, né? É. Não. Então você sente um amparo, uma força, um respaldo maior para enfrentar qualquer desafio. Então eu adoro essa turma toda e eu sempre invoquei eles nos meus trabalhos, já faz muitos anos e continuo invocando. E é muito coerente isso que você fala, porque realmente a Bíblia ela fala isso muito quando Daniel ele ia entregar uma mensagem, um anjo foi entregar uma mensagem para Daniel, porque Daniel queria a libertação do povo judeu, que já tinha completado 7 anos e tal, aquele período. E aí ele falou assim, ele falou que o anjo falou para ele que demorou muito tempo para ele entregar, um mês. Por quê? Porque, eu não sei se era um mês, porque ele se levantou um outro príncipe, ou seja, um outro principado, ou seja, um anjo, né, caído, que se levantou para não entregar essa mensagem para ele, e aí teve que vir um dos primeiros anjos para poder entregar essa mensagem para ele. E ali, tipo assim, essa hierarquia que você falou mesmo, essa coerência que você falou. Sim. Mas, o Rajane, a minha geração, como eu te falei, é uma geração que está atingindo agora a sua consciência, né? E é uma geração com Plutão e Escorpião, ou seja, ela morre e nasce. Eu tenho muito acesso ao inconsciente, eu sonho muito, eu tenho muito acesso a esse inconsciente e eu vejo que a minha geração é muito marcada por isso, por essa intensidade nos encontros, né? Por isso que eu falei para você, convidei, porque eu tenho certeza que partindo dessa fusão entre a minha conexão e a sua, e todas as pessoas que estão nos seguindo, vai ser uma explosão daqui, entende? Eu sei o tanto que vai render frutos isso aqui, eu sei que isso é um marco, né? A partir de agora, nas minhas lives, e a partir de agora na sua vida, eu sei que vai ser uma fusão muito grande, porque quando acaba as lives, eu recebo muito feedback de pessoas que estão sendo transformadas. Poxa, Bruno, que legal a entrevista daquele garoto de programa. Ele veio falar de assuntos tão espirituais. Eu nunca imaginei que tal menina ia falar de tal... Uma trans falando de espiritualidade, de Bíblia. Ela entende muito mais do que pastor, de uma forma muito mais revelada e tal. Eu vejo que eu encontrei o meu chamado. Eu posso dizer assim, o seu já está muito mais claro do que isso, né? Agora, o que a minha geração... essa geração que está morrendo, eu vejo todo dia morrendo. Você pode esperar muita coisa dela ou não? Muita, aliás, essas últimas gerações, né? Eu acho que vocês dos anos 90 já vêm com o chip avançado, como eu falo, né? Que já vem num novo modelo, que tem essa consciência, mas nasceu no sistema antigo. Então, sim, tem um choque aí, porque aí falo por mim também, né? A gente foi educado por pais que vêm do velho padrão. Vocês também. Então, é uma ruptura muito grande. Então, mesmo vocês tendo esse chamado, essa consciência já do novo,
tem muitas pessoas que ainda não despertaram, né, dessa geração de vocês. Então ainda estão presos, né, nesse velho sistema, nesse velho padrão. E eu acho que você e todas as pessoas que já estão com esse chamado vão conectar justamente com essa faixa etária. Então, eu acho muito lindo esse trabalho e senti mesmo de participar, porque eu vejo essa luz em você, né? De você. E acho que os jovens têm que fazer realmente isso, porque é através dos semelhantes que a gente se conecta. Então, os semelhantes vão chegar aí e você vai poder fazer esse despertar, né? Através do seu processo, ajudar outras pessoas. A minha geração, eu também, você concorda comigo que isso é comprovado. A minha geração, ela já foi órfãos de pais vivos, né? Ou seja, pelo pai e pela mãe. Eu sou filho adotivo, né? Eu acho isso como uma eleição que aconteceu na minha vida, uma eleição mesmo, porque tudo que eu faço tá certo. Mas assim, eu percebo que o que não deu certo na minha vida foi a autossabotagem. Eu me sabotei muito, eu fui o próprio diabo da minha vida. E eu vejo assim, Rajane, a minha geração foi muito atacada. Ou seja, com a ausência dos pais, com a ausência financeira, ou seja, tinha que vencer muito, teve muito. Depois, a minha geração, Plutão e Escorpião, então ela teve a consequência do que aconteceu da geração do Baby Boom Blaze, né? Que a geração era o quê? Sexo, drogas, rock and roll, paz e amor e tal, ficou com a consequência. Qual é a consequência disso? O HIV, né? Teve, a década de 90 foi o boom da AIDS, onde você tem que ter beleza, é um amor livre, mas calma aí. Vamos ter uma exclusividade nesse amor. Não é assim esse amor, né? Sim. E essas outras gerações, eu percebo que está sendo muito mais agressivo. A minha geração, ela está atingindo que ela foi atacada pelo esse consciente coletivo, por essas forças negras, né, da política, da religião global que fazem isso com as pessoas. E o inconsciente coletivo também, né? Mas agora essa geração tô vendo muito mais agravada. Você vê que a qualidade da música dispensa, né? Porque é muito ruim. A gente não tem programas com qualidade, né? Tá cada dia. Hoje, programa de entrevistas não tem mais, né? A gente tinha Roda Viva, a gente tinha promoção de grandes ídolos. O Brasil está ausente de grandes ídolos. Você sabe disso. O mundo está ausente de grandes pessoas, né? Tem muito pouco, é muito fracionado isso. E como é que é lidar com todo. Porque está cada dia maior, né? Até o dia que eles puderem entrar na mente da gente literalmente e inserir e fazer o robozinho ser muito mais robozinho do que já é. E como é que lidar com isso? O que eu percebo é que a luz está entrando e está expondo o que antes a gente meio que estava acostumado, não via muito. Então, eu acho que eles também, os controladores, estão mais desesperados e estão apelando mais, né? Então, acho que a qualidade realmente caiu muito, mas eu acredito que, mesmo não sendo no mainstream, né, existem coisas de muita qualidade que não são, né, expostas justamente porque não são interesse de quem está no comando. Então, a gente não tem acesso a tudo e nem tudo é exposto como mainstream, justamente pelos interesses. Eu acho que isso vai mudar nesse ano, justamente porque está mudando o controle. Na verdade, a gente está sendo libertado do controle no planeta. E isso vai fazer com que a gente consiga ter acesso a coisas que hoje a gente não tem ou não está tão exposto assim para a gente ver. Mas eu acredito que tem muita coisa de qualidade, sim, vindo justamente dessa turma mais nova, dessa turma que tem esse brilho no olho, né? Essa vontade de criar essa nova terra, que não se contenta com um salário e um trabalho ruim, né? E nem se atemoriza, né? Porque o medo é o principal fator que eles põem na gente, né? Hoje, se você posta uma coisa, Rajane, contrária ao sistema, eu já recebi muitas mensagens inbox, tipo assim, de algum fake, tipo, falando do plano global para destruir pessoas que propagam. Não sei se você já aconteceu isso com você. Aconteceu muito isso comigo. Não. E aí. Não, e aí eu fico pensando assim, eu vejo tá muito, realmente concordo com você, tá tendo uma propagação, tá tendo uma mudança de controle realmente para quem realmente merece. Rajane, pra gente finalizar, eu sei que esse papo é maravilhoso, mas tem um tempo, e você tem um tempo. Eu queria muito que você falasse dessa transição planetária, do que a gente pode esperar, porque toda vez que você fala, renova a fé da gente. Renova
A esperança, porque a Fernanda Montenegro falou uma vez que o problema do brasileiro é que ele tem a esperança. Mas, enfim, a gente tem que ter esperança mesmo, porque e olhar e caminhar, porque eu estou percebendo na minha vida que eu estou caminhando e Deus está colocando Isso. o- O os chão. tijolinhos, sabe? Ele está colocando tudo para mim. Mas É. assim, tem hora que eu falo, né? Ontem, para fazer minhas lives, também recebo um ataque na minha consciência. Às vezes eu estou desanimada, mas eu falo, opa, calma aí, eu tenho um ofício para fazer. Eu tenho uma coisa para fazer, é uma coisa séria. E eu queria que você falasse um pouco mais o que, que a gente pode esperar mais disso. E já naturalmente falando do seu momento conexão, que tem que ser, gente, tem que ir para uma televisão, entende? Você tem que estar lá na televisão, tem que atingir grandes pessoas. Em compensação também eu consigo entender que são pessoas que não é todo mundo que vai ser atingida, mas você precisa da voz, entende? Porque através de você muitas pessoas despertam, Rajane. Ai, lindo. É, a gente tem agora um desafio coletivo, porque a gente vai enfrentar, na verdade, o colapso do velho padrão. A gente já está vendo alguns sinais disso. É importante que a gente se prepare para essa desconstrução que vai afetar os mercados, né? Principalmente o mercado financeiro, que já está sendo afetado. Então, vai ter aí o que é chamado do The Storm, né? A tempestade. Mas é importante que a gente saiba que isso é o trabalho de parto, que é necessário a gente atravessar esse momento para que o novo nasça. Então não tem como construir uma casa nova em cima de uma casa velha, né? E essa casa já está caindo aos pedaços, porque realmente não se Amém. sustenta mais. Então essa quebra é muito maravilhosa, não tenham medo dela, ela é parte do plano. Existe um plano que é essa hierarquia de luz, junto com os encarnados, né? Então, é chamado da Aliança da Terra. É uma aliança mesmo de 209 países, dos militares positivos, né? Então, os militares estão por trás também dessa renovação e eles vão entrar em ação a hora que o sistema sair de cena. Então, é um processo todo, é uma coreografia, né? Existe toda Porque é uma. o mundo, né? É o planeta, A né? Para gente você precisa mudar tudo. fazer um reset no planeta. É Isso está sendo verdade. preparado há 20 anos. É um plano que vem sendo preparado nos detalhes e agora ele está sendo colocado em prática. Então, as pessoas têm falado o que foi iniciado agora não tem como parar, né? Então, foi iniciado o Amém. processo, a gente está no meio dessa transição. Esse ano é esperado agora para junho e julho possibilidades dessa grande revelação, que é o Apocalipse, né? Apocalipse quer dizer revelação. Então vão ser as revelações dessas verdades que foram ocultas, de que a gente foi escravizado, de que a gente foi dominado, de que existem seres, né, não benevolentes por trás de tudo que a gente viveu no planeta. Então vai ser um processo muito chocante. Pessoas que, sei lá, frequentam a igreja e vão descobrir que a E igreja não eles é estão legal. encarnados, né, Rajane? Desculpa te Então, interromper. Porque eu percebo que tem gente que você olha, Rajane, é puro mal, né? Por isso que a Bíblia fala que o inferno não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e seus anjos. E eu percebo que tem gente que é o próprio anjo do diabo, né, Rajane? é. Mas aí vai ter a separação. Então, quando chegar no momento, falam que vai ser talvez no fim do ano, em dezembro. Então, vão ter dois eventos maiores, né? Um vai ser essa desconstrução do velho sistema. E aí vai ser no mundo físico mesmo. Aqui, a queda do mundo do sistema financeiro, a mudança para o padrão ouro, toda essa parte mais física mesmo. E aí, no fim do ano, ou não sabemos quando, mas é uma possibilidade que haja esse flash solar. E aí vai ser um processo espiritual onde a gente vai passar por uma transmutação física. A matéria vai mudar de estrutura, né? A gente vai sair da base carbono para a base silício, como se a gente virasse cristal. Isso é muito louco, né? Então, é É uma muito chique. virar cristal. Mas é uma mudança que vai mudar, assim, a nossa experiência no mundo, a nossa visão. E aí só vai estar, aí vai ser a separação. Só vai ficar nesse novo molde, né? Nesse upgrade, quem tem coração bom, quem é do bem, né? Mesmo que não tenha essa visão espiritual, mas que tenha um coração bom. Então essas pessoas vão receber essa graça divina, esse momento que vai ser uma alegria infinita. A gente realmente acordar para quem a gente é, lembrar das vidas passadas,
acionar nossos superpoderes que ficaram dormentes, despertar as 10... Atrofiados, né, Rajane? Porque a gente percebe que nesses últimos 2000 anos depois de Cristo, eles emburreceram a mente humana, né? Eles atrofiaram de tal modo assim, né? E agora a gente vai resgatar, por isso que falam de relembrar. Não é algo novo, né? A gente vai resgatar um poder que foi soterrado por conta desse padrão de controle, de medo, que embotou a gente, que deixou a gente de joelho, né? Enfraquecido. Então, resgatar isso também vai reacender as 10 fitas de DNA que estão dormentes, estão desligadas, né? Então, a gente só funciona com 2 fitas que são a parte mais fisiológica, é a parte mais 3D. Limitada. 3D. E agora a gente vai abrir aí essas 10 fitas com esses superpoderes, com a nossa sabedoria, com a lembrança de todas as vidas. Então vai ser assim, uma celebração, não vejo a hora. A Bíblia fala muito disso do arrebatamento, quando ela fala que a mulher está dando à luz, né? E aí vem o filho varão. Porque o que os religiosos eles pregam é que a igreja vai subir para o céu, né? Só que não é a igreja, né? É o filho varão, ou seja, os cristos despertados, que somos nós, né? Tá. Que é os marginalizados. Você percebe que Cristo ele veio para os marginalizados, né? Ou para os loucos, para a prostituta, para os publicanos e tal. E você vê que esse grande avivamento, né, que começou, é só por pessoas, essas pessoas. Você vê que tem aqui em São Paulo montadas para o amor, que são um monte de drag queen, ou seja, que vão levar agasalho para as pessoas. Gente, que coisa linda! E a gente não vê religioso nenhum fazendo isso, né, Rajane? Nós somos a resistência, os rebeldes da luz, que não se submetem ao sistema. Nós somos a resistência que está fazendo esse processo de ascensão, de realmente se libertar do sistema. E a gente está fazendo isso por toda a humanidade, né? Mesmo por quem ainda não consegue dar esse passo, mas como eu disse, a partir da massa crítica, né? Na hora que a gente alcançar essa massa, todo mundo vai ser beneficiado. Então a gente precisa desses guerreiros da luz aí que somos, despertando a consciência crística mesmo. E essa é a segunda vinda, né? É Cristo vindo através de nós para a gente ser essa luz onde a gente está. Não no cavalo branco, simbolicamente, que foi feito pelo aquele Messias com a espada. Hoje eles atenuam o Messias com arma. E a gente sabe que Jesus, se tem uma coisa que ele não tinha, era nada a ver com essas coisas, né? Rajane, fala aqui do seu canal para o pessoal estar seguindo você, para o pessoal estar indo, conhecendo mais seu trabalho, os momentos de respiração que, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, é transformador. Aliás, daqui a pouco, né? Espero vocês lá no Espaço na Atividade, onde vou fazer a live. E o meu canal é o Momento Conexão com Rajane Freixo no YouTube. E lá eu sempre posto essas meditações e fica lá como um arquivo para todo mundo poder fazer todo dia e realmente assumir esse poder. Eu acho que agora é a hora da gente assumir o nosso poder, que foi delegado para todo mundo fora. E, ser mestre da gente mesmo, se curar, fazer o seu processo e assim a gente se liberta. É esse o processo. Rajane, muito obrigado novamente. Deus abençoe você. E pode marcar, porque a partir de hoje eu tenho certeza que organicamente na minha consciência mudou. E se mudou na minha, mudou na sua e mudou de quem que assistiu essa live. Vai assistir, viu? Você é incrível, Bruno. Parabéns, viu? Adorei. Gratidão. Um beijo. Beijo. Então a gente se agora, hein? No momento conectado. Combinado. Tchau. Beijo. Tchau, todo mundo. Beijo. Beijo, gente.